A epidemia agora é outra, o gigante acordou e estamos vivendo a grande praga dos votos em branco. Então hoje eu vou falar aqui sobre um ensaio sobre a lucidez do escritor português José Saramago, publicado em 2004. Esse livro então é, de certa forma, uma sequência ali do ensaio sobre a cegueira, que eu já comentei aqui no canal, inclusive vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse de assistir. Mas enfim, como assim uma sequência, né, do ensaio sobre a cegueira? O que eu acho mais interessante aqui no ensaio sobre a lucidez é que ele não é exatamente uma continuação direta, né, mas seria mais um retorno ali de Saramago, aquele mesmo universo distópico que a gente conheceu lá no ensaio sobre a cegueira. Então ele vai retomar aqui aquela metáfora da cor branca, né, do branco, só que agora em outro registro. Antes a gente tinha a cegueira branca que tomava conta das pessoas, agora vai ser o voto em branco, né, o branco nas urnas, que vai provocar todo o colapso aqui. Mas aí, em termos de continuação, o que eu mais gosto aqui, e o que eu acho mais curioso, é como que as duas histórias, né, as duas situações vão acabar se cruzando de uma maneira bem absurda e bem inesperada também. E é justamente que tá a graça desse livro ser uma continuação, né? Então, sem entrar em muitos spoilers, alguns personagens do ensaio sobre a cegueira vão aparecer aqui, né? Reaparecer aqui. E aí o leitor vai percebendo como que as consequências daquele acontecimento, né? Daquela tragédia anterior ainda vão ecoar aqui nessa nova história. E vai ser nesse ponto aqui que essa ideia de sequência vai fazer sentido, né? Não pela continuidade linear, mas porque esse segundo livro aqui vai mostrar que as feridas deixadas ali pela cegueira branca ainda ressoam nessa sociedade aqui trazida pelo Saramago. Se no Cegueira o tom era um tanto mais sombrio, mais denso, aqui o Saramago ele vai trazer essa coisa distópica, né? Como se fosse uma sátira mesmo, o que acaba deixando o livro até engraçado em certos pontos. É um livro que eu achei bem mais bem-humorado nesse sentido, né? Porque o Saramago ele vai empilhando absurdos em cima de absurdos, ele vai criando essa lógica quase farsesca aqui na narrativa para mostrar o desdobramento político daquela avalanche dos votos em branco, né? Então o resultado é ao mesmo tempo cômico, é inquietante e também bem irônico, para não dizer trágico, né? Mas afinal de contas, a gente está falando aqui nessa duologia, né, de histórias políticas. Então, se existia esse tom até mais humanista também ali no ensaio sobre a cegueira, né, a gente tinha toda a ideia da humanidade, da solidariedade em meio àquela tragédia toda. Aqui o Saramago ele vai ficar um pouco mais incisivo quando ele fala da democracia, né, da democracia enquanto mito, enquanto uma farsa, enquanto um jogo mesmo. Então a gente tá vendo aqui nesse livro, de fato, os bastidores políticos e que vai questionar o quão efetivo, o quão verdadeiro é essa ideia da democracia na sociedade ocidental do século XXI, né? E quando que a gente pode ver nessa epidemia dos votos brancos, né, uma insurreição da população que está insatisfeita e que vai, através daqueles votos em branco, né, reivindicar o seu poder de escolha. E eles vão reivindicar isso simplesmente escolhendo não escolher. Enfim, falei demais, mas ainda não falei da história aqui, né? O que a gente vai ter então no ensaio sobre a lucidez? A história vai começar nas eleições municipais, ali da mesma capital, sem nome, no país sem nome, que a gente conheceu lá no ensaio sobre a cegueira, né? Só que dessa vez, o que está em crise não é necessariamente o povo, mas sim o governo. Então a gente começa no dia das eleições, tá caindo um aguaceiro ali. Por um momento o pessoal que tá ali, né, os mesários e tudo mais, eles acham que ninguém vai votar, porque realmente eles abrem as portas e ninguém aparece, mas aos poucos os eleitores vão dando as caras. Enfim, termina as votações, e aí quando as urnas vão ser abertas para apuração, a revelação vai cair então como uma bomba, né? O que acontece é que 83% dos votos foram em branco. Quase que a totalidade ali dos eleitores votaram em branco, né? E aí que o negócio vai começar a engrossar. Porque ao invés de encarar aquilo como se fosse um gesto democrático, como se fosse uma forma ali de protesto legítimo da população, dos eleitores, os políticos vão entrar em uma verdadeira paranoia. Então, para eles, aqueles votos em brancos não podem ser uma coisa espontânea. Como é que do nada o povo decidiu que não votaria em ninguém, né? Então aquilo só pode ser coisa de conspiração, só pode ser uma articulação ali de anarquistas, coisa de terrorista, ou algum plano ali de potências estrangeiras. Enfim, eles vão criando todo tipo de teoria, uma mais absurda do que a outra, né? E aí a gente vê esse clima de pânico imediato ali dos gabinetes dos governos, né? De cara, isso já é bem divertido também, né? A gente vê o governo basicamente decretando estado de calamidade, porque realmente eles não aceitam a ideia de que quase todo mundo, né, de livre vontade, simplesmente escolheu não escolher ninguém, né? Todo mundo votou em branco. E aí que vem a pergunta, né? Se a maioria da população votou em branco, o que é que acontece com a tal da democracia, né? Quem é que vai assumir, né? Ninguém.
E é justamente esse ninguém que vai começar a assombrar esses poderosos políticos, né? Principalmente quando a gente tem na democracia essa forma de governo que, por excelência, é a de escolha do povo, né? Esse regime que é participatório. Então, essa reação popular é quase que uma piada pronta, né? E aí a gente começa as medidas desse governo aqui para tentar entender e para tentar contornar aquela situação, né? De cara, eles começam a enviar ali agentes nas ruas e nos estabelecimentos para ir perguntando às pessoas, né? Para fazer um censo do porquê isso aconteceu, do porquê eles votaram em branco, né? Esses agentes começam a interrogar os cidadãos ali e tudo mais, né? Eles simplesmente respondem, né? Você sabe que isso daí é ilegal, né? A gente não é obrigado a revelar nosso voto, a gente não é obrigado a responder nada disso. A gente tá vendo ali, de certa forma, uma afronta bem silenciosa, bem debochada daqueles cidadãos, né? Principalmente porque em momento algum a gente vai ter uma declaração aberta, um líder que se pronuncia, que fala que é responsável por aqueles votos, ou um grupo que vai às ruas reivindicar essa atitude, né? É realmente aquele famoso dizer, né? A minha resposta vai ser nas urnas. E aí, de fato, a gente vai ter o Saramago descrevendo isso aqui com muito bom humor, né? Já no começo, as coisas parecem... Tem momentos ali que parecem até de sitcom americanas. Então, essas sessões eleitorais, esses mesários que não sabem o que fazer, né? Esse choque geral ali dos políticos. Só pra ressaltar, mais uma vez aqui, os personagens não vão ter nomes, assim como a gente teve ali no ensaio sobre a cegueira, né? Então, todo mundo vai ser designado aqui no texto pelas suas funções. Então, a gente vai ter, por exemplo, o presidente, o ministro da defesa. Vai ser justamente esse ministro da defesa que vai tentar forçar essa narrativa de que foi terrorismo, né? Alguns até tentam argumentar contra, mas ele de fato vai impor ali sua versão e o resultado vai ser esse estado de emergência que a gente vai ter instaurado aqui nesse livro, né? A gente vai ter aqui a cidade sitiada completamente, evacuada, enfim, é realmente estado de caos mesmo. Então a gente tá vendo aqui realmente como se uma nova epidemia branca tivesse começado, né? Então se ali no ensaio sobre a cegueira, a epidemia, né, seria nos corpos das pessoas, né? Essa cegueira que vai tomando conta ali da população. Aqui a epidemia vai vir dessa apatia da população, né? Dessa desesperança ali que fez o povo todo votar em branco. E aí o governo vai seguir aquele mesmo raciocínio de epidemia que a gente teve no ensaio sobre a cegueira, né? Eles vão tratar a coisa ali como se fosse um vírus. E qual é a solução quando a gente tem um vírus instalado, né? Vamos colocar todo mundo ali em quarentena. Então eles vão decretar, como eu falei, esse estado de sítio. Eles vão começar a evacuar ali as coisas. A gente tá vendo esse governo tentando ir atrás de uma solução, né? Se a ideia de perguntar às pessoas por que eles votaram em branco não funcionou, o que é que eles vão fazer agora, né? Eles têm que achar uma nova solução. E a solução vai ser achar um culpado. A gente vai precisar aqui de uma narrativa que possa explicar isso, né? E mais do que explicar, a gente precisa de uma narrativa para reverter essa situação. E pouco depois desse ministro aqui da defesa empurrar essa história de terrorismo, né? Vai explodir ali uma bomba na estação que vai matar várias pessoas, que vai ferir várias pessoas, né? E é claro, a culpa vai recair num tal de grupo terrorista que seria responsável por esses votos brancos. A mídia, é claro, vai comprar aquela história, mas a gente já sabe de onde de fato veio essa bomba, né? Então, essa lógica do Estado não é a de encarar a realidade, né? Mas de criar uma ficção que seja conveniente. Então, se existe uma crise, é porque há um inimigo interno. A gente tá vendo esse Estado encarando a própria população como um inimigo, né? Se a população não participa, se ela não vota, se ela não obedece, então ela tá contra o país. Então, essa apatia política que eu falei, né? Vai virar realmente sinônimo aqui para esse estado de conspiração. E aí vem a parte mais irônica da história, se isso já não é irônico o suficiente, né? Será que esses votos em brancos, então, não foram justamente uma tentativa desesperada ali de salvar a democracia? Porque repare bem, uma das características dessa continuação aqui é que, de fato, a gente vai ter a história sob a perspectiva dos políticos, né? Então, ali no ensaio sobre a cegueira, a gente acompanhava as pessoas, as vítimas daquela epidemia branca, né? Aqui a gente tá vendo os bastidores, aqui a gente tá vendo os poderosos, aqui a gente tá vendo quem é que tá no controle ali, quem é que tem que gerenciar a situação, que são os governantes, os políticos. Essa narrativa aqui do Saramago, ela vai cutucando nessa contradição o tempo todo, né? Então, ao invés daqueles políticos refletirem o que significa um eleitorado rejeitar em massa todas as opções oferecidas, né? Todos os candidatos que se colocaram ali, né? Os governantes estão se escondendo ali atrás da paranoia, desses discursos inflados, dessas explicações absurdas. Essa primeira parte aqui do livro, né? Ela é basicamente uma maratona de reuniões ali de gabinete, eles tentando entender e resolver a situação, cada um mais perdido e mais autoritário do que o outro, mas o que importa mesmo é fingir que eles estão no controle, né? Ainda ontem, um alto funcionário do Ministério do Interior nos dizia que a censura bem entendida é como o sol, quando nasce é para todos. Para nós não é nenhuma novidade, já sabíamos que assim vai o mundo, mas sempre os justos a pagar pelos pecadores.
Uma das primeiras grandes viradas aqui na história vai ser quando a gente vai ter uma carta ali escrita pelo primeiro cego lá do ensaio sobre a cegueira, né? Aquele mesmo cara que foi o primeiro paciente que pegou a cegueira branca e que no decorrer ali do primeiro livro conheceu a tal da mulher do médico, a mulher que nunca perdeu a visão, a única que manteve a visão durante a história inteira. A gente começa então essa conexão entre o ensaio sobre a cegueira e esse livro aqui. A gente vai entender então que a pandemia aconteceu há alguns anos, ela já passou, então não tem mais ninguém cego. E aí esse cara nessa carta, né, vai contar tudo ali, ele vai elogiar ali a liderança da mulher do médico, como ela era uma mulher corajosa e muito generosa e tudo mais. Quem leu ali o ensaio sobre a cegueira realmente viu que ela era uma mulher que se colocava ali como protetora, como guia de todo mundo, né, já que ela era a única que enxergava. E aí esse cara nessa carta ele vai contar que ela foi a única pessoa ali que não ficou cega. E aí para aqueles políticos ali paranoicos, aquilo vai cair como uma luva, né? Pronto, gente. Então a gente tem que... Isso só pode ser obra dessa mulher. Como foi que essa mulher não ficou cega, né? Todo mundo ficou cega, ela não ficou. Então tem alguma coisa a ver aí esses votos em brancos com essa cegueira em branca. Sim, gente, é tão absurdo quanto soa. E aí, né, sem muitas provas, mas usando dessa imaginação, eles finalmente encontram aqui um bode expiatório, né? Em quem colocar a culpa. A mulher do médico. A gente vai ensinar aqui um superintendente da polícia, ele vai vir acompanhado ali de um inspetor, de um sargento. A missão deles vai ser clara, né? Investigar essa mulher do médico e todos os companheiros ali dela. A gente vai ter o médico, a rapariga dos óculos escuros, o homem do tapa-olho, até o cãozinho ali das lágrimas também vai retornar aqui, né? Todo mundo virou suspeito. E, ironicamente ou não, a gente vai ver que esse primeiro cego, né, que escreveu a carta, ele meio que vai ser descartado como suspeito, porque ele é um informante patriota, né? Então ele ganhou ali a delação premiada. A partir dessa virada, a gente vai ter aqui a narrativa mais guiada por esse superintendente da polícia. Vai ser muito interessante porque nesse homem a gente vai acompanhar todo... Assim, sem dar muitos spoilers, a gente vai acompanhar um arco de tomada de consciência desse cara, né? Um cara que tá ali do lado do governo, da ordem, da lei, mas que aos poucos vai abrir os olhos para a verdade. É justamente isso também que eu gosto nessa duologia do Saramago, né? A gente tem toda essa metáfora aqui para o que é estar cego, né? Mais uma vez, nesse livro, a gente vai ter uma coisa assim parecida. Então, o que é estar cego, o que é enxergar a verdade. Então, a gente vai vendo esse conflito aqui desse superintendente, né? Então, de um lado, a gente tem ali a pressão do governo para encontrar culpados, e do outro, a gente tem a consciência dele que o impede de abraçar uma mentira totalmente, né? Aquela mentira que está sendo imposta pelos governantes. Ele vai encontrar ali a mulher do médico, ele vai começar a se aproximar também dela, ele vai vendo a generosidade dela e tudo mais. Então, se essa história começa de uma forma até meio engraçada, né? Ela vai terminar em um tom totalmente diferente. A gente vai ter esse tom, mais uma vez, farsesco, só que aí as coisas vão se encaminhando para desembocarem em um final que é bem abrupto, que é bem seco, que é bem chocante também. Eu meio que já tava esperando alguma coisa daquela acontecer, mas ao mesmo tempo quando aconteceu, eu fiquei bem mal. Embora ele sonhe um final, como eu falei, bem abrupto, ele também faz muito sentido. Faz muito sentido que a história termine desse jeito. Crê então que a cidade não poderá resistir por muito tempo? Assim é. Além disso, há outro fator importante, talvez o mais importante de todos. Qual? Por muito que se tenha tentado e continue a tentar-se, nunca se há de conseguir que as pessoas pensem todas da mesma maneira. Então, para falar mais uma vez aqui desse estilo do Saramago, a gente vai ter mais uma vez todas essas frases longas, que são separadas quase que só por vírgula, né? Muitas digressões, aqueles diálogos que estão diluídos ali na narração, né? Que vão surgir aqui no texto sem muito aviso. Parece uma coisa meio confusa e cansativa no começo, de fato, mas à medida que você vai entrando naquele ritmo, né? O negócio vai fluindo muito bem. E é curioso porque você nota um tom um tanto mais eufórico aqui nesse livro do que em relação ali ao Ensaio sobre a Cegueira, que é um livro um tanto mais contemplativo, eu acho. Então, nesse daqui, essa qualidade de texto carregado aqui do Saramago, né, ele vai incutir muito mais uma ideia ali de falatório indignado ou de um texto muito mais espirituoso ao mesmo tempo. E aí, só para concluir aqui o vídeo, apesar daquele tom denso e mais angustiante do Ensaio sobre a Cegueira, a gente tinha ali uma centelha de esperança, de humanidade, uma luzinha ali humanista, né, que vinha da solidariedade entre os personagens. A gente tinha toda essa ideia de, mesmo no colapso, a humanidade se unindo, e aquilo era uma coisa muito bonita e até otimista. Já aqui no Ensaio sobre a Lucidez, né, a pegada é outra, como o foco de fato é político, o que a gente está vendo aqui é os bastidores, os poderosos, aquelas manobras mesquinhas, aqueles jogos de poder, né, isso não dá muito espaço para uma ideia de redenção aqui, ou de esperança, né. Essa coisa satírica aqui do livro acaba sendo até inevitável, porque aquela sucessão de absurdos, né, toda a maneira como aqueles políticos estão conduzindo as coisas aqui, de fato parece uma grande piada. E é muito interessante também colocar esse livro aqui em comparação com a nossa própria realidade,
realidade brasileira, né? No Brasil, por exemplo, ano que vem a gente vai ter novas eleições presidenciais. Nessas últimas eleições a gente teve pouco mais de 2% dos votos em branco, o que é um número bem pequeno, quase insignificante, né? Mas já levanta realmente essa questão, né? Qual é esse peso de simplesmente não escolher ninguém? Essa é uma questão que esse livro coloca também, né? Afinal, a gente aprende dessa cultura da democracia, né? Que o voto em branco, ele costuma ser visto de uma forma muito negativa, como se fosse você abrindo mão ali da sua voz, do seu poder de escolha, da sua chance de fazer a diferença ali nas urnas, né? Mas quando a gente coloca em perspectiva mais coletiva, como a gente vai ter aqui nesse livro, né? Esse mesmo gesto feito por toda a população ali, né? Ou pela maioria da população, ele acaba se transformando numa grande declaração muito poderosa. Então, esse livro aqui é mais pessimista. Eu nem sei dizer exatamente isso, mas o Saramago era um autor que estava extremamente ligado ali em tudo e que vai usar dessa imaginação aqui dele para chegar ao cerne das coisas através, então, do absurdo ou do não tão absurdo assim, né? Eu sei que em entrevistas ele já dizia ali abertamente que ele duvidava da democracia, tal como a gente conhece hoje em dia, né? Então, para ele era um sistema que realmente precisava ali de uma regeneração, de uma renovação, porque de fato o poder econômico, ele meio que se sobressaía por cima do poder político, né? Ele já mencionou que as pessoas são chamadas ali de 4 em 4 anos para votar, e aí nesse intervalo de 4 anos, o governo fazia o que queria, né? Enfim. No fundo, o ensaio sobre a lucidez realmente é essa provocação, né? E se de repente as pessoas simplesmente se recusassem a continuar com isso, né? A legitimar esse jogo político. A gente tá vendo aqui como que um governo democrático, ele pode se voltar contra a população em nome de proteger ali a sua própria autoridade, né? Então a gente tá vendo essa proposta aqui do Saramago, uma reflexão ali sobre a fragilidade dessa ideia da democracia, esses caprichos das pessoas que estão no poder. Então, se o ensaio sobre a cegueira ali era sobre a questão da perda da visão, né? Aqui o problema é justamente outro, é ver demais. Eu até tinha mencionado que eu não tinha gostado tanto desse livro aqui quanto eu gostei do ensaio sobre a cegueira, mas maturando aqui a minha experiência, eu acabei vendo que ele é um grande livro e que eu gostei sim. Se você gostou aqui do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, me conta aqui nos comentários se você já leu aqui o ensaio sobre a lucidez, o que é que você acha, quais são suas ideias, eu vou gostar muito de saber. E é isso então, muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima.